que nós precisamos construir o nosso edifício, né? A nossa casa, né? O nosso edifício, na rocha. E essa rocha, na realidade, é Jesus. Essa rocha é o nosso Senhor Jesus Cristo, que deu sua vida por nós, né? Ressuscitou, morreu numa cruz e ressuscitou. Pois bem, se a rocha é Jesus Cristo, nós precisamos entender, né? Conhecer, entender Jesus. Nós precisamos conhecê-lo para que a gente saiba construir a nossa casa, em que rocha que nós estamos construindo essa nossa casa. E hoje há uma corrente, não só na igreja, mas eu vejo também no mundo, uma corrente que desfigura o nosso Senhor Jesus Cristo. Há uma corrente que não apresenta Jesus tal como ele foi revelado, né? A gente sabe que Jesus, né, é o nosso Deus que se revelou, né? É o Deus que saiu lá da eternidade e se fez um de nós para pagar o preço dos nossos pecados e nos redimir. E ele veio nos ensinar uma coisa. Ele veio, sobretudo, né, antes de ensinar, né, antes de ensinar-nos, ele veio redimir os nossos pecados. Mas para essa redenção, ele precisou deixar algumas orientações, algumas instruções. Porque sem que a gente, né, adere, sem a nossa adesão a esse projeto de Jesus, né, nós não conseguimos a salvação. Na realidade, Jesus já fez a parte dele, né? E continua fazendo, dando, né, o Espírito Santo por nós. O Espírito Santo, né, que vai nos santificando, o Espírito Santo que vai nos amparando, o Espírito Santo que vai nos conduzindo, né? O Espírito Santo que vai nos tornando dóceis a essa palavra que é Deus. Né? São Paulo vai dizer até que a gente só é capaz de dizer, né, de professar que Jesus Cristo é o Senhor, né, por obra do Espírito Santo. É o Espírito Santo que coloca isso na gente. Pois bem, então é preciso, né, a gente entender, a gente conhecer Jesus. É porque para a gente edificar a nossa casa nessa rocha que é Jesus, eu preciso aderir, né, Jesus por completo. Eu não posso apenas ficar com Jesus uma parte, né? Apenas uma parte de Jesus. E hoje nós temos um problema do politicamente correto que as pessoas estão tão, vamos dizer assim, tão enfermas, né? Por conta do pecado, tão enfermas que, na realidade, parece que há uma venda nos olhos que não deixa mais as pessoas, né, enxergar que Jesus é misericordioso, que Jesus é amoroso, que Jesus é bondoso, mas que também Deus é justo. Né? Se não fosse justo, não teria misericórdia. Né? A gente pensa que só há, né, para ter o bem tem que ter o mal também, né? Não existe o bem sem mal. Existem as duas moedas, né, as duas faces da moeda. E a gente, às vezes, fica só com a parte da misericórdia, né, que Jesus já salvou todo mundo, que a gente não precisa mais nos esforçarmos. Mas a gente vê nessa palavra aqui que Jesus, ele quer, né, ele diz para a gente, ele está dando uma orientação, né, nessa palavra que o meu irmão disse aqui para a gente, né? Ele diz assim, né, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as observa. Observar a palavra de Deus é aderir ao projeto. Não basta ouvir a palavra, né? É preciso
pô-las em prática. É preciso aderir, né? É preciso deixar que essa palavra adentre o meu coração e eu seja transformado por ela. E muitas das vezes, na grande maioria das vezes, essa palavra vai me chocar, né? Essa palavra vai, na primeira vez, né, no primeiro momento, Santa Teresa fala na primeira morada do castelo, né? Gosto muito de Santa Teresa d'Ávila, né? Santa Teresa d'Ávila é uma santa doutora da igreja carmelita, né? Carmelita descalça, né? E o castelo interior dela, o livro, né? Muito interessante a pedagogia de Santa Teresa d'Ávila. E ela fala que nas primeiras moradas, né? Inclusive até a quarta morada, né? Ainda é o esforço que nós devemos fazer. Por que o esforço que nós devemos fazer? Porque nós, feridos pelo pecado original, né, quando a gente se depara, né, quando nós nos deparamos com a palavra de Deus, essa palavra de Deus ela vai causar em nós um certo confronto. Eu vou precisar, né, me colocar ali, né, agir, né, de acordo com essa regra, né, de acordo com a régua da palavra de Deus. E isso não é, quando eu falo agir de acordo com essa régua, né, isso não é um Deus autoritário, isso não é um Deus de regras, né? Isto é, né, para que nós realmente tenhamos a vida. Porque, na realidade, isto é o quê? Isto é uma ordem natural das coisas. Deus nos criou, né, perfeito. Nós somos perfeitos. O problema é que veio lá o ladrão, né, o inimigo de Deus, que semeou ali o joio também no meio do trigo, né? E esse joio no meio do trigo, a gente pode também fazer uma reflexão dentro de nós. Dentro de nós também veio ali o inimigo e semeou o joio dentro de nós. Muitas das vezes a gente pega essa palavra do joio e do trigo e olha só mais para exterior, né? A gente acha que nós já somos santos, sobretudo aqueles que já são na igreja, né? Aí acha que a gente é o trigo, né? E tem os joios e ainda fica, às vezes, comparando outros irmãos que estão afastados e acha, lá, o joio é aquele irmão que está afastado, sem saber que nós também temos o joio dentro de nós. E aquela palavra que Jesus vai dizendo, né, para a gente não arrancar o joio logo no início, é porque nós também precisamos de tempo. Nós também precisamos de tempo para que, né, nós sejamos transformados por essa palavra. Para que a gente possa realmente construir a nossa casa na rocha, que é Jesus. Né? E para construir esse nosso edifício, essa nossa casa na rocha, que é Jesus, nós precisamos, muitas das vezes, abrir mão ou jogar fora, né, o joio que está dentro de nós. E aí entra o confronto, né, da palavra de Deus, né, com a minha concupiscência, com os meus desejos desordenados. Para eu construir essa casa, né, nessa rocha, nesse alicerce, eu preciso, né, tirar os materiais, vamos dizer assim, como se fossem os materiais vagabundos, entre aspas, né, aqueles materiais que não servem para nada. Quando eu estou querendo fazer, né, um edifício, eu preciso usar ali um material firme, né, para fazer esse edifício. Se eu começo hoje a usar uma areia de má qualidade, né, um cimento de má qualidade, né, uma palha, qualquer outro material, esse edifício não vai ser sustentado. Não vai ser sustentado. E o meu irmão começou a dizer da questão também do mundo, né? E o mundo hoje em dia, ele brinca conosco, né? Ele nos seduz, ele nos oferece esses materiais
esses falsos materiais, ou esses materiais vagabundos, né? Esses materiais vagabundos que, na realidade, depois que o edifício começa a ser construído com esses materiais, ele não vai levar muito tempo, né? Ele vai ruir. Na primeira tempestade que vem, no primeiro sofrimento, na primeira provação, esse edifício cai à tona, né? Cai por terra. Por quê? Porque foi construído com material efêmero, né? Com material que vai, né, se destruir, um material que não vai prevalecer, né? O material que prevalece são as coisas do alto. É Jesus Cristo, é a sua palavra. A rocha é Jesus, e é Jesus por completo. Não é só o Jesus que me toca, né? Não é só aquele Jesus, só a parte de Jesus, né, que é mais agradável a mim, né? Que é mais agradável. Senão não adianta. Se eu pecar só com a parte de Jesus mais agradável, como que eu vou tirar os materiais de má qualidade? Né? Como que eu vou tirar o joio que está dentro de mim? Como que eu tiro esses materiais se eu fico só com Jesus, paz e amor? Né? Então eu preciso, né, alicerçar, construir a minha casa nessa rocha que é Jesus, e lembrando que a palavra de Deus é o próprio Jesus. No prólogo de Evangelho de São João, vai dizer muito isso, né? São João vai falar isso para a gente, né, no prólogo, que a palavra de Deus é o próprio Jesus. São Jerônimo já dizia que aquele que beija a palavra de Deus, beija o próprio Cristo, né, o próprio Jesus. Então, é a palavra de Deus. E desprezar essa palavra de Deus, nós estamos desprezando, né, parte não, eu diria toda a rocha, né? Tem aquele que despreza toda a palavra de Deus, tem aquele que pega só uma parte, só a parte que lhe convém, né? Sim. E tem uns que realmente são os mais santos, né, vamos dizer assim, que pega a palavra por completo. Nós estamos aqui nessa caminhada, né? Não somos santos, nós estamos querendo melhorar cada vez mais, tirar os materiais supérfluos, né? Tirar esses materiais efêmeros e construir realmente a casa sobre essa rocha que é Jesus, com material que não perece.